Zaidan, a gente tinha como um dos temas aqui a questão do STJ, que recebeu aí, teoricamente, um aval informal do Supremo para investigar procuradores e equipe da Lava Jato? Exatamente. Com autorização do Supremo, Humberto Martins recebeu aí sinalização favorável, né, do Supremo Tribunal Federal para usar, inclusive, aquelas conversas obtidas ilicitamente lá da turma da Lava Jato, a tal Vaza Jato, e para determinar a investigação dos procuradores. Interessante que o senhor Humberto Martins disse que era um gesto, Ronald, de autodefesa do judiciário. Seria autodefesa? Seria vingança? Interessante que eu estou vendo aqui uma reportagem de 2020. Lava Jato acusa filho do presidente do STJ de receber cerca de 82 milhões de reais para influenciar decisões da corte. Segundo a investigação, Eduardo Martins, que é filho, né, do então recém-possado presidente do STJ, Humberto Martins, ele foi acusado de receber cerca de 82 milhões da FEComércio do Rio de Janeiro para influenciar decisões de ministros da corte. Eduardo foi alvo de uma ação da Lava Jato, foi deflagrada no ano passado, que mira escritórios de advocacia investigados pelo Ministério Público Federal por suspeita de serem usados para desviar recursos do sistema S Fluminense. E, segundo o Ministério Público Federal, a missão do Eduardo, filho do Humberto Martins, seria a de obter junto ao STJ decisões que pudessem manter Orlando Diniz à frente da FEComércio Fluminense. Diniz foi preso pela Lava Jato, firmou acordo de delação premiado com a Procuradoria e tal. E, enfim, agora Humberto Martins está à frente de um inquérito para investigar procuradores, não é? E é interessante essa história, porque ela se encaixa perfeitamente em tudo que está acontecendo, nos embates entre a cúpula do judiciário brasileiro e promotores, procuradores, Ministério Público. Não a PGR especificamente, que a PGR muitas vezes joga do lado dos que têm combatido a ação dos procuradores e as forças-tarefas, inclusive ao desmobilizar a Lava Jato. Martins afirma ter respaldo legal para tocar a apuração, mas é acusado por procuradores da República de usar provas ilícitas e incorrer em ilegalidades, como a de se imiscuir em atribuições alheias e não ter feito constar no despacho inaugural do inquérito quais seriam, em tese, os delitos cometidos pelos investigados. Entre os nomes da Lava Jato citados na investigação do STJ está o de Deltan Dallagnol. O debate sobre a legalidade do inquérito é travado no Supremo. A Rosa Weber já tomou algumas posições favoráveis ao STJ. Já tomou posições favoráveis a Humberto Martins. E ainda com o Supremo medindo forças internas para saber como é que vai ficar a história da decisão do Fachin sobre o Lula e da decisão de Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen sobre Sérgio Moro, apesar desse embate interno, por hora, as coisas andam favoráveis ao Martins. Os procuradores apostam fichas na possibilidade de que Weber tome uma decisão, ainda que provisoriamente, brecando a apuração. Não aconteceu. Não aconteceu. E, por enquanto, o fato é que ao negar um pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República para ter acesso ao inquérito que tramita em sigilo, Martins disse que isso pode comprometer a realização das futuras diligências sigilosas que deverão ser realizadas. Mas não foi o Lewandowski que disse que todo mundo conhecia
o teor dos diálogos gravados ilicitamente e que apenas a defesa do Lula não conhecia e, portanto, seria injusto que a promotoria conheça, o Supremo conheça, os juízes conheçam, mas a defesa do Lula não. Isso foi o argumento do Lewandowski para liberar aqueles diálogos para que a defesa do Lula tivesse acesso à integralidade do que foi ilicitamente gravado. Por que agora Martins entende que a Associação Nacional dos Procuradores não pode ter acesso, dizendo que isso pode perturbar, comprometer a realização das futuras diligências? A apuração foi aberta em fevereiro pelo presidente do STJ e busca esclarecer se integrantes da Lava Jato tentaram investigar ilegalmente ministros da Corte Superior. Isso não pode, claro que não. E é lei. É lei. Sempre que o investigador lá, trabalhando em primeira instância, encontra na investigação, esbarra com o nome de alguém que tem foro privilegiado, é lá do andar de cima, é presidente da República, é senador, é deputado, é ministro do Supremo, é ministro do STJ, ele tem de mandar o caso lá para cima. Ele não pode investigar. Essa é a lei. É ruim a lei? É ruim. É ruim. Ela protege o andar de cima? Ela protege o andar de cima. Mas é a lei. E procuradores não podem atuar para além do que a lei permite. Isso é claro. A questão, pois, é o que move o senhor Humberto Martins. A hipótese de que teriam investigado ou tentado investigar ministros da Corte Superior foi levantada a partir de reportagens sobre o conteúdo das mensagens trocadas entre representantes da Procuradoria vazadas em um ataque hacker em 2019. O material faz parte do mesmo universo de diálogos citados por ministros do Supremo na história da suspeição do Moro. Porém, quando o Cássio Nunes Marques disse: olha, uma prova ou evidência obtida ilegalmente não pode ser usada para condenar, mas pode ser usada para inocentar. Portanto, ela até poderia ser usada no caso do Lula, porque seria para inocentar. Porém, disse ele, não temos ainda todo o trabalho necessário de perícia para saber se houve edições nessas conversas e tal. A impressão geral, quando nos deparamos com as conversas, é que não há edição. Elas são naturais demais para que enxerguemos ali alguma edição. Mas não importa o que a gente acha, importa é a perícia. Várias perícias devem ser feitas. Há essa questão da perícia não realizada. Portanto, material não periciado ou periciado o número de vezes, número necessário de vezes, está sendo usado. Porém, voltando ao que disse Nunes Marques, ele falou: não pode ser usado para acusar, para condenar, só para inocentar. Mas neste caso, não está sendo usado para acusar e talvez condenar procuradores? Não estamos rasgando outra vez a Constituição? Então, e as leis ordinárias? E as leis ordinárias? E o fato é que o Martins se baseou... Mas por que que ele instaurou o inquérito? Onde está a Procuradoria-Geral? Ele se baseou no regimento interno do STJ. O texto é igual lá do Supremo, hein? E aí, a porteira aberta pelo Toffoli. Onde houver um ministro do Supremo, ali está o Supremo. Desde que em território nacional. É uma interpretação criativa, subjetiva do Sr. Toffoli para explicar aquele inquérito que ele arbitrariamente abriu sem provocação da PGR e indicou Alexandre de Moraes
para tocar livremente o barco do inquérito. 2 inquéritos, na verdade, abertos com a mesma premissa. Porque o Supremo só pode instaurar um inquérito e conduzir a investigação, ou seja, é impressionante que alguém possa abrir um inquérito, investigar e julgar. Você investiga e julga. A acusação, aliás, que foi feita, por exemplo, ao Sérgio Moro, não é? De trabalhar com os procuradores na investigação, orientar investigações e depois julgar. E não pode. Não pode. Não pode para o Sérgio Moro e não pode para o Alexandre de Moraes, para o Toffoli e não pode para o Humberto Martins. Porém, há no regimento interno a possibilidade de que isso aconteça desde que quando o crime ocorreu na estrutura física, no espaço físico do tribunal, da corte. E aí, qual a criatividade do Toffoli? Onde houver um ministro, ali está o Supremo fisicamente. E aí o Humberto Martins aproveitou a deixa, a porteira aberta. E ele chama de autodefesa institucional. O artigo 58 da norma do regimento interno prevê a possibilidade de instauração de inquérito. É similar a trecho do regimento interno do STF Lastro, por obra de Toffoli, da abertura dos 2 inquéritos. Então, a Rosa Weber pediu esclarecimentos ao Martins, ele reforçou os argumentos de que o inquérito visa proteger o judiciário. Gilmar Mendes já disse algo parecido quando perguntado no Canal Livre por que vocês não encaminharam o assunto para que a PGR se manifestasse. Ele disse, porque na verdade partia dali dos procuradores ações contra os ministros do Supremo. Bom, então nada pode partir da PGR, se ela está sob suspeita. Mas agora é aguardar como é que será conduzido o caso. O problema primeiro, que Humberto Martins deveria dizer, eu não posso comandar esse troço aqui porque houve aquela ação contra o meu filho, aquela denúncia contra o meu filho. Então eu tô fora. Correto? Que outro ministro cuide da tarefa. Não fez. E aí a dúvida é uma resposta, é autodefesa institucional, como ele alega, ou um ato de vingança? E segundo, como isso se insere, se encaixa neste grande movimento do poder estabelecido e que vai lançando no rodapé da página da história aquele movimento de investigação contra a corrupção que parecia produziria mudanças no Brasil, Ronald.